Bom dia. Nós começamos ontem, primeira carta de João. Fomos até o capítulo 2, o versículo 17. Prosseguimos hoje a partir do versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouviste que o anticristo está chegando, já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Nós estamos no tempo do fim. Isso nós sabemos por vários sinais que Jesus tinha nos dito, e principalmente pelos anticristos. Os anticristos não é obrigatoriamente aquele que está falando mal de Jesus ou falando mal de Deus. Ao contrário, é aquele até que cita o nome de Deus, cita o nome de Jesus, fala que Jesus é bom, fala que Jesus é Deus, mas em contrapartida ensina contra o próprio evangelho. Nós temos visto, a bem da verdade, hoje muitos templos sendo dirigidos por anticristos. Todo aquele, nós temos que ser honesto, saber que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, assim como nós começamos ontem, lendo a primeira carta, essa carta aqui de João. Se nós sabemos que ele é a palavra, todos os que estão ensinando fora da palavra, ou contrário à palavra, são anticristos. Então, os anticristos hoje estão por toda parte. Então, um dos sinais que nós sabemos que já está muito próximo à volta de Cristo é exatamente por estas pregações, ensino, mensagens heréticas que nós ouvimos. E essas pessoas hoje estão pregando por toda parte, ensinando como se fosse a verdade. Tem muita gente que estão seguindo aquilo que Jesus disse: muitos seguirão, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Então, os anticristos estão por aí. Não adianta esperar que vai aparecer um anticristo, uma pessoa que fala mal de Deus, que é o diabo, que é isso não. É exatamente falando o nome de Cristo, falando que Cristo é bom, que ele é maravilhoso, mas agindo e ensinando o contrário. Quando nós ensinamos contra o casamento, contra os heterossexuais, né? Ou seja, defendendo o homossexualismo, quando nós defendemos a mentira, quando nós ensinamos qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus, quando nós estamos pregando uma prosperidade que não é bíblica, quando nós não condenamos o pecado, estamos fazendo o papel de anticristo, e são muitos. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Estes pregadores heréticos, esses anticristos, eles saíram do nosso meio. Um dia eles levantaram a mão, um dia eles procuraram um templo e eles se converteram ao Senhor, disseram que assumiam Jesus, que estavam assumindo Jesus em suas vidas. Eles foram para um templo, uma igreja, uma denominação qualquer como cristão, mas não permaneceram, eles saíram, criaram as suas próprias religiões, criaram os seus templos, as suas congregações, onde tem pregações diferentes do Evangelho de Jesus Cristo. Eles passaram no nosso meio, só que eles somente passaram, saíram, continuaram pelo mundo afora, porque eles não eram dos nossos, eles não são do Senhor. Esses são os anticristos. Fundaram templo, igrejas, com uma pregação, um ensino diferente do Evangelho de Jesus Cristo. Estes são os anticristos. E são muitos.
com grandes templos, grandes igrejas, à frente de grandes denominações. Anticristo. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco, permanecido no Evangelho, eles não permaneceram. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente do nosso. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Nós conhecemos a verdade, conhecemos o Evangelho. Se nós queremos agir de maneira contrária, se nós quisermos fazer pregações diferentes, ou ensinar, ou somente viver um Evangelho diferente, é opção nossa. Porque nós conhecemos a verdade. O Senhor não nos obriga a seguir. Só que as nossas escolhas é também que produz frutos. A nossa semente é que vai produzir fruto. Para a vida ou para a morte. Nós somos do Senhor ou não? Para ser dele não basta falar. Tem que viver o Evangelho. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Todos conhecemos a verdade. Se nós queremos viver de uma outra maneira, pregar de uma outra maneira, buscar um templo onde venha falar palavras agradáveis para nós, é uma escolha nossa. Nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. O fato de nós buscarmos denominações, templos, pregadores, que venham falar o que queremos ouvir, que venham afagar o nosso ego, venha fortalecer o pecado em nós, é uma escolha nossa. Eu tenho visto inúmeras pessoas saberem que o divórcio, o adultério é pecado. Mas fala até de forma insegura comigo. Ah, não, mas pastor esse ou pastor aquele, ou denominação esta ou aquela falou que pode. Elas buscam alguma coisa para fortalecer, para justificar o seu pecado. Mas no fundo sabe que estão errados. Nós temos o conhecimento da verdade. Nenhuma mentira procede da verdade. A verdade é Jesus. Nós queremos mentir, nós temos que assumir essa condição. Que nós somos mentirosos, somos hipócritas, somos enganadores. E não queremos Jesus. Queremos ao contrário dele, queremos o anticristo. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Messias, é o enviado. Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Quando nós rejeitamos o Evangelho, rejeitamos a palavra, discordamos de A ou de B, nós estamos rejeitando Jesus, nós estamos rejeitando a Deus. É uma rejeição plena, tanto ao Pai quanto ao Filho. Não concordar. Ah, não, eu não concordo. Como eu já ouvi pessoas mesmo já falaram comigo. Eu vi dentro do meu tempo, no tempo que eu estava liderando, chegar para mim e falar, pastor, eu não concordo com o que Jesus diz quando está na Bíblia. Não, você não concorda com você, isso é uma opção sua. Nós estamos falando que está claro aqui. Aceitar ou não é uma opção sua. Agora eu sei que eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar os preceitos, aceitar os mandamentos, aceitar a palavra dele. Isso que é aceitar Jesus. Não é somente, não, eu aceito Jesus de boca, mas não, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Aceitar o evangelho, aceitar a palavra e viver todo ele. Todo que nega o filho de igual forma não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Quando eu assumo
a minha condição como discípulo de Jesus. Quando nós falamos cristão, nós queremos dizer aprendiz de Jesus, pequenos cristos. Ou seja, nós temos que andar, viver de acordo com o nosso mestre que é Jesus. Praticar os seus preceitos, as suas ordenanças. Quando nós não fazemos assim, nós falamos às vezes dentro do templo. Dentro do templo nós ficamos levantando a mão, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós ajoelhamos, nós choramos, fazemos qualquer coisa. Mas nós saímos dali, nós temos um procedimento contrário. Somos enganadores, somos caloteiros, mentirosos. Quando nós estamos agindo assim, nós estamos negando a Cristo. Quando nós negamos Jesus, também não temos o Pai, também não temos Deus. Isso por mais que nós estejamos chorando, falando que Ele é nosso Deus. Quando a vós outros, zelai para que aquilo que eu viste, desde o princípio, permaneça em vossos corações. Porquanto se o quisesse, se o que eu viste permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. Se o que nós aprendemos no início, o que nós aprendemos na palavra, aquilo que nós tomamos conhecimento dessa verdade, se ela permanecer em nós, se nós não buscarmos facilidade, se nós não procurarmos fugirmos deste evangelho, nós teremos não somente Jesus, que é o verbo, que é o evangelho, como o Pai, que é Deus. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A promessa que o Senhor fez para nós. Não foi de nós termos um carro novo, uma casa nova, uma mansão, uma fazenda, ou de nós termos um marido, uma esposa linda, bonita, perfeita. Nós termos dinheiro, ouro. Não existe essa promessa. Não foi uma promessa de nós termos uma saúde plena o tempo todo. Não foi esta promessa. A promessa do Senhor foi salvação. A promessa do Senhor é vida eterna. É vida abundante. As pessoas fazem questão de estar dizendo, não, se eu prometeu vida abundante, não é só lá não, é aqui também. Ainda ontem alguém me disse isso. É ter uma vida abundante aqui. Eles acham que ter uma vida abundante aqui é ter boa vida, casa, carro, dinheiro, não ter problema de saúde, não ter problema em casa, não ter problema em parte nenhuma. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo, não. Quer ter as coisas aqui. O ter, quem ofereceu isso não foi Jesus, foi o diabo. O diabo ofereceu. Quando Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, o diabo tentou de todas as maneiras, e no final ofereceu tudo. Falou, dinheiro, reino, tudo te dou. Foi prostrado e me adorar. Foi ele que ofereceu. A promessa do Senhor é vida eterna. Ao contrário, ele falou que aqui nós enfrentaríamos luta. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Normal o cristão passar por luta. Então, Jesus é o nosso mestre, ele passou. Todo tipo de luta Jesus enfrentou. Todo tipo. Então, não podemos ser enganados pelos anticristos da vida, onde fica oferecendo, não, Deus está prosperidade, Deus quer ver você rico, Deus quer ver você assim, assado, assim. Tomar cuidado, isso não é o que a Bíblia diz. A promessa é versículo 25, 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa. Eu vos escrevo essas advertências a respeito daquele que vos querem seduzir. Na verdade, não é os que querem seduzir, muitos têm seduzido. Porque eu tenho visto, acompanhado, de uma maneira geral, até pela televisão, em todas as partes, templo dirigido por anticristos. Por que anticristo? Porque estão pregando contra o Evangelho, estão pregando contra Cristo, estão ensinando contra Cristo. Eu vejo o templo destes anticristos lotado, as pessoas ali cometendo todo tipo de erro, de idolatrias.
Eu vejo pessoas estar adorando pregadores, pastor, como se fosse um Deus. Eu tenho visto ficar obedecendo todo tipo de doutrina e preceitos contrários à palavra de Deus. Essas pessoas estão sendo seduzidas. A palavra de Deus está o tempo todo nos alertando para nós não permitirmos esta sedução, essas coisas do mundo. Tomar cuidado com os anticristos. Nos voltarmos para o Evangelho. Para o Evangelho de Jesus Cristo. Para a palavra de Deus, a palavra revelada. Eu vos escrevo essas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sob mentira, e vos ensina, sobretudo, o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. A unção, a verdade, nós recebemos do Senhor, não precisamos buscar o ensinamento fora, nós temos que buscar nele. Nós devemos tomar cuidado, tem muita gente por aí falando, não, o Espírito Santo me mostrou, o Espírito Santo me falou, Deus me mostrou, me falou orientações que é contra a palavra. Então nós teríamos um Deus contraditório, que ele deixa uma coisa bem clara aqui na palavra e está aí trazendo uma revelação pessoal contrária. Então esse não é o nosso Deus, um Deus dúbio. O que ele fala na palavra dele, ele não vai revelar para ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém, recebe nenhuma revelação que é confrontante, contraditória com a palavra dele. Pode receber sim, mas não de Deus, do diabo. Ou então é carnal, é mentiroso. E assim também é influenciado pelo diabo. São os anticristos. O Senhor já nos deu unção necessária, verdadeira. Está aqui na palavra. Vamos viver, vamos praticar. A resposta vem daqui. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Temos que permanecer na palavra. Senão nós seremos envergonhados. Ele está voltando, ele vai voltar. Dá para nós não sermos envergonhados. Não, eu estava numa igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Meramente rituais. Seguir anticristo. Cuidado para não vir naquele. Onde Jesus disse, afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Jesus falou para nós tomar cuidado, então nós vamos ouvir isso. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. 1 João capítulo 3. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. É um privilégio, gente, muito grande nós termos o conhecimento de sermos chamados filhos de Deus. A bem da verdade, o mundo todo fala, não, eu sou filho, nós somos filhos de Deus. Mentira. Filhos é aquilo que Jesus diz. Filhos, aquele que ama o Pai, é o que pratica a palavra dele, é o que vive o evangelho dele. Esses são filhos. O resto é criatura. Todos nós somos criatura, feitura de Deus. Criatura, feitura é uma coisa. Filhos é outra. Quando é que existe, a pessoa se transforma em filho de Deus? Quando assume. Assume não só de boca, não só de uma forma labial, proverbial, mas de maneira clara, praticando, assumindo o evangelho, vivendo o evangelho. Quando nós fazemos assim, nós somos filhos e filhas de Deus. E quando é um privilégio, você tem certeza, fala, olha, eu sou filho do Deus todo Criador. Eu sou filho do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então sou irmão de Jesus, ou seja, herdeiro, assim como Jesus é herdeiro, nós somos co-herdeiro com ele. Isso é privilégio, isso é amor. Ele nos deu condições de sermos filhos dele. E se essa porta foi aberta, basta nós queremos entrar ou não. Nós temos condição de ser filhos, de ser filhas de Deus.
A escolha é nossa. É privilégio. É um amor muito grande dele nos dar essa condição. Vendo que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conhece ele mesmo. O mundo não aceita a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. Por que não aceita? Porque não concordaram com Jesus, não aceitaram Jesus. Humilharam, cercaram, prenderam, espancaram, cuspiram, escarraram, humilharam e no final crucificaram. Ele morreu na cruz. O mundo não aceitou. Por que queria nos aceitar se nós somos cristãos seguidores dele? Quando eu estou falando do mundo, eu estou falando do mundo de uma forma geral. Eu não estou aqui falando de religiões, não. Porque são muitas as religiões que se diz evangélica, que é pior do que quem está no mundo de uma forma declarada. Porque prega mentira, vive a mentira, ensina a mentira, e os que estão lotando lá, abundando lá, são todos mentirosos e hipócritas. Essa que é a realidade. Eles também não aceitam, não concordam conosco. Por que não concordam? Porque não concordaram com Jesus, não concordam com Deus. Não aceitam. Tem muita gente citando o nome de Deus, como nós estamos falando antes, os anticristos, mas ensinando contra a palavra, e muitos são seguidores. Isso é mundo. O mundanismo dentro dos templos das religiões se tornou banal. Não são filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos como seremos. Jesus vive, Jesus teve o corpo glorificado, nós também teremos. Nós seremos semelhantes a ele, nós viveremos por toda a eternidade, nós teremos vida eterna nele, com ele, e viveremos eternamente ao seu lado. Se nós permanecermos na palavra, se nós formos filhos, se nós não estivermos defendendo, apoiando ou vivendo as obras do mundo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. E todo que tem nele esta plena confiança, todos que têm nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Quem tem esta confiança, todos aqueles que caminham, buscam a vida eterna, a vida abundante, verdadeira, se purifica. Assim como Jesus é puro. Não está no mundo, não pratica as obras do mundo. Se purifica. Sem purificação, sem santificação, ninguém verá a Deus. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que vive no pecado, qual pecado? Não, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas é um mentiroso, uma mentirosa de mão cheia. Ah, mentiria, pastor, não consigo largar. É rebelde, vive em rebeldia, se rebelando contra a palavra de Deus. É um transgressor da lei de Deus. Todos que estão, não, pastor, eu estou dentro da igreja, eu frequento, mas infelizmente eu envolvi no adultério, está envolvido em adultério, solteiros estão em fornicação, em desonestidades, em mentira, em tudo que não presta. São rebeldes à palavra de Deus. Estão no pecado, são transgressores da lei. Não importa se está dentro do templo.
E qualquer templo, estou falando só de religião, qualquer que seja a religião, seja um templo católico, um templo espírita, seja um templo evangélico, religião nenhuma não vale nada. Nós estamos falando de seguir a Cristo. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus veio ao mundo para tirar o nosso pecado, para nos dar a condição de sermos salvos. Ele morreu foi para nos dar salvação. Nós tínhamos pecado desde a época adâmica. O pecado procedente de Adão. Jesus veio para tirar todo o pecado, nos dar condição para que nós possamos ter vida. Vida nele. Ele tirou os pecados, mas ele não é pecador. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Quem permanece nele. Quem permanece em Jesus não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu e nem tampouco conheceu. Tem outra coisa a falar? Novamente, versículo 6 de João, 1 João, capítulo 3. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Pois o diabo peca desde o início, desde o princípio. Para isto se manifestou. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, todo aqui. Uma palavra pesada, mas eu estou lendo só para a Bíblia. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Todo mundo que está vivendo no pecado não é de Cristo, é do diabo. Ah, não, mas eu confessei, eu vou na igreja, não interessa onde você vai ou deixa de ser. Não interessa o que você faça. Se você está praticando o pecado, você não é de Cristo, você é do diabo. E você morrer, você vai para o inferno. Português claro é esse. Não tem meio termo. Os anticristos andam chamando o povo para os seus tempos, mas não manda se arrepender, não manda se santificar, não manda abandonar o pecado. Assim os templos estão lotados de filhos e filhas do diabo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Desde o princípio. Mas para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus, Jesus, veio para destruir as obras do diabo. Se nós quisermos sermos livres do diabo, nós temos que parar, abandonar, deixar as obras dele. Nós temos que deixar o pecado, a rebeldia, as transgressões. Voltar para o seu viver o evangelho, não palavrinhas bonitas. Ah, Deus é bom, Deus me ama, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas é viver o evangelho. É isso que nós temos que ser. É isso que nós temos que praticar. Parar de nos corromper com as coisas do mundo. A nossa prioridade não é essas coisas do mundo, não é nada aqui. Não é físico, não é material, não é nada, mas é buscar o que é espiritual. Buscar no Senhor. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Esse versículo é 1 João capítulo 3, versículo 8. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, quem se entregou ao Senhor, procura viver o evangelho, praticar o evangelho e não consegue pecar. Por que não consegue pecar? Por temor. E outra coisa, eu já disse isso, gente. Não adianta palavrinha bonita. Ah, tem temor, respeito a Deus. Não, eu tenho medo. Temor, temer quer dizer ter medo. Eu tenho medo, porque Deus pode me matar. Deus pode me matar, meu corpo aqui, e me jogar no inferno.
Eu tenho é medo de Deus. Nós temos que ter é medo de Deus. Se nós temos medo, nós temos respeito, medo de Deus, nós não pecamos. Agora um bando de hereges, de anticristo, fica falando, não, Deus é bonzinho, Deus é amorzinho, tudo concorda. São os anticristos. Não conheceu, o senhor não conhece, são filhos do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Nós conhecemos quem é os filhos de Deus e os filhos do diabo, simplesmente pela obediência e a desobediência à palavra de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Eu sou filho de Deus, mas eu odeio fulano, eu odeio fulana. Servo do diabo, serva do diabo. Eu estou na igreja, mas eu não consegui abandonar o vício do cigarro, a pornografia. Aí você é servo do diabo, é serva do diabo. Tem uma palhaçada, uma mentirada que anda ensinando, não, busca Deus para Deus tirar você do vício. Quem quer, luta e sabe, o reino de Deus é tomado por violência. Violência contra nós mesmos, contra a nossa carne. É decidir, não importa o pecado que você esteja, você falar, a partir de agora eu não faço mais. E não fazer. Luta contra a sua própria carne. A escolha é nossa. Você é filho de Deus ou filho do diabo? Filho de Deus ou filho do diabo? Vida ou morte? Está diante de nós. A escolha é nossa. Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo só tem um. É esse aqui. E não tem adendo, não tem acréscimo, nada não. Só isso aqui. Ou vivemos, ou praticamos ele, ou rejeitamos. O filho de Deus ou filho do diabo? A resposta está aqui. Leia. Medite. Pesquise na palavra de Deus. A resposta é essa. Deus abençoe e tenha um bom dia. Nós lemos hoje até o versículo 10 de 1 João 3. Amanhã nós prosseguimos a partir do versículo 11. Deus abençoe.